Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre mães tóxicas ou comportamentos tóxicos que às vezes as mães podem aderir. Mas antes de a gente falar sobre comportamento tóxico, mães tóxicas, eu queria pedir desculpas, porque eu falei que eu ia fazer essa live às 9, mas eu tive um atendimento e aí se estendeu até às 10. Depois eu tive outro atendimento e, enfim, eu só consegui parar agora. Então, me desculpem. Se vocês já estiverem dormindo, vejam amanhã, não tem problema nenhum. Mas vamos ao que interessa. Aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Primeiro dizer que, antes da gente falar sobre as mães tóxicas, queria desmistificar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria desmistificar é que quando Efésios 6 fala sobre honrar pai e mãe, a gente precisa diferenciar, tá? Obedecer de honrar. Não que a gente não deva obedecer os nossos pais, né? Mas quando a gente é criança, a gente precisa obedecer aos nossos pais, porque somos indivíduos em desenvolvimento. Só que quando a gente amadurece, essa obediência, ela precisa, se for uma criação saudável, essa obediência, ela vai virando uma amizade e uma gratidão. Vou dar um exemplo, eu tenho 40 anos. Tem cabimento eu obedecer a minha mãe em tudo? Será que eu não tenho condições agora de analisar a minha vida, condições de analisar o que é melhor para mim, enfim, né? Então, assim, é claro que no caso de crianças é necessário uma relação hierárquica, né? Aquela questão assim, você precisa de limite. Gente, eu não estou aqui defendendo a ausência de limite, tá? Inclusive, crianças que não possuem limites, que são criados pelos seus pais como reis dentro de casa, é onde a criança que determina a rotina, é a criança que determina, enfim, que ela não tem hora para comer, ela só faz o que ela quer. Isso produz um esquema chamado de esquemas de limites faltantes. Pessoas que têm aí o domínio de limites faltantes, pessoas que têm esquemas de arrogo, arrogância, né? Orgulho, intolerância, sensíveis à frustração, tudo isso está ligado ao domínio de limites faltantes, tá? A ausência de limites, o excesso de limites adoece, e a ausência de limites também adoece, tanto quanto existe um domínio. Existe um domínio e esquemas dentro desse domínio para crianças que não têm limite, tá? Então, assim, queria deixar isso claro, mas quando a criança vira um adulto, não é? Então, já não é mais tão necessário assim limite, porque ela tem aí, né, a sua circuitaria e é capaz de tomar as suas próprias decisões. Essa hierarquia maternal, ela é trocada quando essa criança vira um adulto. Precisa trocar, né? Mães que não entendem o amadurecimento de seus filhos, mães que não respeitam seus filhos, mães que tratam seus filhos de 20, 30 anos como se tivesse 10, né? Enfim, a gente precisa ver essa relação, essa dependência emocional, essa síndrome de Gioconda, né? Porque tem a de Édipo, enfim,
Tem a Gioconda, que é a mãe que realmente casa com o filho, o pai que realmente casa com a filha e não permite que essa criança vire um adulto, né? Bom, dentro disso, eu queria falar sobre o termo honrar, porque a Bíblia ela fala honra pai e mãe, e como obedecer não é o verbo, né? Os nossos pais costumam dizer assim, a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, como se a obediência fosse devida para o resto da vida, mas honra e obediência são coisas diferentes. Vou falar sobre honra. Exemplo, um soldado foi para a guerra e venceu a guerra. Isso é honra. Então, quando o filho ele vai para o mundo, ele conquista, ele tem vitórias na vida prática, isso é honra. Um filho, ele pode ser muito, entre aspas, obediente, mas se não for um filho produtivo, um filho independente, for aquele adulto dependente financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, isso não é honra, isso é dependência. Por que eu queria falar isso? Porque muitas pessoas que eu manejo em sete terapêutico ficam agarradas na questão da honra. Ah, mas eu tenho que honrar minha mãe. Gente, a minha mãe tá mandando eu bater nos outros. Isso, se eu for lá e bater, e for agressiva, e for violenta, e sair do emprego em virtude disso, isso é honra? Eu posso estar obedecendo a minha mãe, mas eu não vou estar honrando a minha mãe. Então, o que é honra, gente? Honra é quando eu tenho sucesso na vida. É quando a minha mãe, ela pode se colocar numa roda e ter orgulho. Honra está muito vinculado a isso, tá? Está vinculado ao orgulho. A sua mãe tem orgulho de falar de você? Isso é honra. A sua mãe tem orgulho de dizer assim, ah, minha filha é isso, é aquilo outro, é uma menina simpática, uma menina inteligente, meu filho é um homem correto, um homem honesto. Isso é honra. Não tem nada a ver com obediência. Tem a ver com o orgulho que eles têm de ser pais da gente. Tá certo? A minha filha pode me desobedecer em algum aspecto, porque não tem nenhum filho 100% obediente. Mas ela sempre me honra, porque ela é uma boa menina. Perceberam a diferença? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar. O segundo ponto é que existe uma... Filha, você está me atrapalhando. Filha, está atrapalhando. Tá, tudo bem. Um segundo ponto que eu queria salientar, antes da gente falar sobre as mães tóxicas, é falar que ninguém nasce mãe, tá? Isso é importante. Ninguém nasce mãe. E ninguém muda por causa da maternidade, né? É claro que a maternidade, ela é um evento que nos adapta. Mas se eu já sou uma pessoa boa antes de ser mãe, eu vou ser mãe e uma pessoa boa. Se eu já era uma pessoa má antes de ser mãe, eu vou continuar sendo má depois que eu for mãe. A gente precisa desmistificar como se toda mãe fosse a Virgem Maria, né? Então, assim, é verdade que na antiguidade a infância não era protegida e a maternidade também não era protegida. Então, a Igreja Católica vem com esse bojo de santificar a infância, o que foi muito interessante. A gente precisa realmente preservar e proteger a infância, né? E também a gente precisa guardar e proteger a maternidade, mas não santificar isso,
A mãe não é santa porque é mãe. Sabe? A gente tem no nosso senso comum essa ideia de que criança, né, é sempre pura e mãe é sempre a santa. Gente, não é. Não é. Já tive a oportunidade de conhecer crianças psicopatas, tá? E já tive a oportunidade de conhecer mãe psicopata também. Maternidade não muda o cérebro. Maternidade não muda a personalidade. Maternidade não muda temperamento. Maternidade, ela modula, ela pode tornar você uma pessoa melhor, sim. Mas a capacidade de gerar filhos não faz da mulher uma pessoa com 100% de razão. A maternidade não faz uma pessoa ser sempre certa. Eu sei que as verdades que eu estou falando aqui doem muito, mas é verdade. Eu sou a mãe tá sempre certa. Não, não tá não. Mãe erra sim. Porque mãe o amor de mãe é incondicional e não sei o que. Não, tem mãe narcisista sim. Tem mãe psicopata, tem mãe sociopata, tem mãe cruel, tem mãe perversa. Porque ela já era perversa e cruel antes de ser mãe. E vai continuar. Então, assim, é importante que a gente entenda essa realidade, né? De que mãe, para ser mãe, é só ter um útero. É isso. Agora, ser boa mãe requer que essa pessoa seja uma boa pessoa antes de ser mãe, né? Então, não é que toda mãe é boa pessoa, mas toda boa pessoa pode ser uma boa mãe. É uma boa mãe. Tá certo? Desvincular aí o negócio. Né? A gente precisa parar de fato, idolatrar as mães. Mães erram. Né? Mães, enfim, são pessoas. Não tem pessoas boas e pessoas ruins? Não, tem mãe boa e mãe ruim. Tá certo? Porque antes de ser mães, são pessoas. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas eu preciso explicar isso aqui, tá? Uma mãe, antes de ser mãe, ela era uma mulher, tá certo? Pois bem. Bom, afinado isso, tô aqui para atender o convite da Jaqueline, né, minha pastora, então, assim, tô fazendo esse vídeo com o maior carinho, espero que ela veja. Eu vou falar de 5 mães da Bíblia que manifestaram comportamentos tóxicos. Lembrando, gente, outra coisa que eu queria aqui desmistificar. Gente, a gente fala, a pessoa tóxica, a pessoa tóxica, a pessoa tóxica, a pessoa tóxica. Como se o outro fosse tóxico e eu fosse a pessoa mais perfeita do mundo. E que não tivesse no meu bojo comportamentar ou nos meus comportamentos atitudes tóxicas. Gente, todos nós somos tóxicos. E se a gente não tiver ciência disso, a gente acaba sendo repetidamente tóxicos. O que nos faz não ser tóxicos é ter a consciência de que todos nós somos tóxicos e temos que rever os nossos comportamentos constantemente para não reproduzi-los. Então, assim, a gente coloca o outro, porque o outro é tóxico e eu sou a vítima. Não, não é assim não que funciona não. Tá? Na verdade, todos nós somos um pouco tóxicos e um pouco vítimas. O que vai fazer a gente não ser uma coisa nem outra é a análise constante de comportamentos e pensamentos e crenças limitantes. Tá certo? Se você teve uma mãe tóxica, provavelmente você também é um ser muito tóxico. Tem uma pesquisa que fala que uma pessoa que vive por 3 meses com outra pessoa que seja tóxica, exemplo, eu não sou tóxica. Vamos pensar no mundo perfeito. Eu não sou tóxica.
Nunca fui, não sou, nunca cometi um comportamento tóxico. Mentira, isso não existe. Mas vamos colocar assim. Se eu conviver com uma pessoa tóxica por 3 meses, eu vou adquirir comportamentos tóxicos. A toxicidade, ela adere. O nosso cérebro, ele é aprendiz. Então, se eu convivo intensamente por 3 meses com alguém que é tóxico, meu cérebro vai aprender a ser tóxico. E eu posso adquirir comportamentos tóxicos. É por isso que a gente não tem que ficar emendando um relacionamento no outro. Porque a gente tem que entender que toxicidade é essa, o que a gente absorveu do outro, ressignificar, para poder não levar nada de um relacionamento para o outro. Tá? Então, assim, isso é importante. Todos nós somos tóxicos. Todos nós somos abusivos. Todos nós somos, de certa forma, manipuladores. Tá? Mas enfim, a toxicidade... Não estou falando de gente perversa. Tá? Gente perversa é outra coisa, é outro papo. Mas todos nós, sim, somos um pouco manipuladores, um pouco tóxicos, e a gente precisa sempre estar analisando o nosso comportamento para a gente não ficar desse jeito, ficar dessa forma. Certo? Pois bem, então vamos lá. Ah, você tá aí me vendo meia-noite, cara. Não vai trabalhar amanhã, não? Bom te ver aqui. Mas vamos lá. Voltando. Primeira mãe. Penina. Penina era a segunda esposa e tinha como parceira, né, de mesmo marido, Ana, né? A história da Ana é bastante conhecida. A Ana, ela era estéril, uma mulher humilde, uma mulher temente a Deus, uma mulher humilhada e vítima das provocações e da arrogância da Penina. Então, eu posso afirmar aqui, dentro de uma perspectiva de personalidade, que Penina era arrogante, Penina era orgulhosa e a Penina era uma mulher provocadora, uma mulher que humilhava a Ana. Eis aí o primeiro perfil de uma mãe tóxica. Pessoas arrogantes, pessoas provocadoras, pessoas que têm prazer em humilhar, são pessoas tóxicas. Eu já tem casos, exemplo de mães, né, que ela junta com outra mãe e ela tem prazer de expor seus filhos ao ridículo. Eu não estou mentindo, né? Exemplo, juntam uma série de mães e ficam conversando e ficam falando da intimidade dos seus filhos, da rotina dos seus filhos, da vida dos seus filhos, e eu vejo os filhos num canto, super envergonhados, e as mães rindo, com prazer. Isso é um comportamento arrogante. E a maioria de nós, mães, temos esse comportamento. Ah, um comportamento arrogante e provocador. Um outro exemplo dentro de Penina, né, no sentido da arrogância, é que ela não leva em consideração o choro da Ana. Aí, Leidiane, tu ficou... Ai, gente, vocês são demais. Segundo ponto é que a arrogância, ela tem que papel, né, de humilhar para fazer essa mãe se sentir melhor. Então, essa mãe, ela fala dos ridículos dos seus filhos. Isso é uma mãe tóxica. Outra questão sobre a provocação é que é o desmerecimento das emoções. Então, todas as vezes, porque pensa comigo, a Ana chorava. A Ana não chorava só quando ia sacrificar. A Ana chorava sempre, eu acredito, né? Pela esterilidade dela. E Penina, ao provocá-la, desmerecia suas emoções.
Então, pais que desmerecem as emoções dos seus filhos também são tóxicos. Então, assim, o menino tá chorando, a menina tá chorando, qual é a abordagem? Meu filho está chorando por quê? Minha filha, você está chorando por quê? Porque ninguém chora à toa, né? Excesso aí os casos de mãe e tudo mais, dos limites faltantes que eu falei anteriormente, mas caso contrário, né? Se você educa seu filho com limites e ele está chorando, você precisa entender por que essa criança está chorando. Não é porque é dor de criança que é pequeno. Não é porque é dor de adolescente que não tem importância. Tá certo? Então, assim, minha filha tá brigando, minha filha tá chorando porque a boneca quebrou. Para mim, que sou um adulto, a boneca quebrando é uma besteira. Mas para a criança é importante, para ela é uma perda importante. Quando eu não tenho essa sensibilidade, eu acabo sendo tóxica. Quando eu falo assim, ei, menina, para de chorar, isso é só uma boneca. Para de palhaçada. Isso é tóxico. Tá certo? É tóxico. Então, assim, o telefone quebrou. Aconteceu um acidente, o telefone quebrou. E aí a criança tá chorando, porque ela tá chorando uma perda. Eu tô falando do seu telefone não, filha. A criança tá chorando porque ela teve uma perda. Quem é que gosta de algo que gosta, que quebrou? A gente fica triste. Só que nós, por sermos adultos, a gente maneja melhor a tristeza. A criança não. Então, exemplo, o telefone quebra. Ela tá vivendo um luto ali, uma perda, a perda do telefone quebrado. Qual é o manejo correto? Ô, meu filho, ô, minha filha, abraça aqui a mamãe, chora aqui. Ah, filho, quebrou. Não é falar que vai dar outro. Porque falar que vai dar outro é limite faltante. Mas é acolher. Ah, meu filho, acidentes acontecem. É assim mesmo, meu filho. Brinca com outra coisa. Meu telefone quebrou. Ah, meu filho, aqui abraça a mamãe, abraça. Vai passar, vai passar. É a dor. Mas não. A criança está chorando com a dor. A mãe. Mas eu falei! Não é a hora. Sabe? A gente. Exemplo. Quando a gente cai e que a gente se machuca, a gente não quer ouvir, eu te falei que não era para você correr, que era para você diminuir, consertar o sapato. A gente não faz isso com adulto, por que a gente faz com criança? Quando o adulto cai, a gente não pega ele pela mão e levanta? Porque quando a criança cai e chora de dor, a gente manda levantar e dá uma bronca porque a criança caiu. Caramba! Por que a gente não trata criança como a gente trata adulto? Eu não consigo entender isso. Com a mesma consideração e com o mesmo respeito. Tem um sentido isso, tá? No final, se der tempo, eu falo. Por que a gente trata adulto diferente de criança? Mas me revolta. Mas, assim, no momento em que o filho está expressando suas emoções, é necessário acolhimento. Ah, mães que fazem assim, cala a boca, não chora. Ou a questão do telefone, por exemplo. Eu falei pra você, seu relaxado. Você quebra tudo. Tudo você arrebenta. Nada aguenta inteiro na sua mão. A criança chorando porque perdeu o telefone e a mãe gritando, brigando com a criança, sem nenhum respeito àquele momento de perda e dor daquela criança. Isso é tóxico. Ser mãe tóxica é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Então, assim, arrogância, provocação, humilhação, desmerecimento dos sentimentos são comportamentos maternais tóxicos. E o que isso gera nas nossas crianças? Crianças infrutíferas. Sabe aquela criança que não produz? Sabe aquela criança sem autonomia? Sabe aquela criança que não cresce, que não amadurece? São resultado de mães arrogantes, provocadoras e que humilham e achatam a estima e as emoções de seus filhos. As crianças que têm esse tipo de toxicidade muito presente, elas introjetam as emoções, internalizam as emoções. Então são crianças, geram mães como peninas, geram filhos infrutíferos.
Você vê, a Ana gera Salomão e mais outros filhos, 5 filhos, se não me engano, não vou arriscar aqui não, mas acho que é isso. E você ouve a história de Samuel, né, no decorrer, Samuel no decorrer da história da Bíblia, você não ouve falar sobre os filhos da Penina. O que aconteceu com os filhos da Penina? Infrutíferos, não produzem, tá certo? Então, assim, né, vamos ser menos arrogantes, menos provocadoras e evitar humilhar e sempre reconhecer as emoções dos nossos filhos. Filha! Ah, tá. Rebeca, gente, é nítido que Rebeca tinha uma preferência, né, por Jacó. Ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E ela tinha preferência por Jacó. Isso é nítido, isso é nítido. Então, assim, independente ali das questões espirituais, né, independente do chamado que se tinha na vida de Jacó e tudo mais, a verdade é que Rebeca tinha preferência entre os filhos. Gente, acontece muito, principalmente irmãos que têm a mesma idade parecida, né? Ah, porque o seu irmão é mais inteligente do que você. Ah, porque a sua irmã é mais prendada do que você. Ah, porque seu irmão é mais isso do que você. Gente, isso é tóxico demais. Porque primeiro porque a mãe ali demonstra certa preferência, né? Em determinada área. Às vezes ela pode elogiar. Pronto, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Só não vai ficar um som muito legal, né? Oi. Deixa eu ver aqui se o fone tá aberto. Estão me ouvindo? Vou? Então tá, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Rebeca, ela tinha uma preferência por Jacó, tá? Então, comparar filhos é um comportamento tóxico de mãe. Ah, então assim, mas eu comparo, mas eu comparo um com o outro e eu alterno a minha preferência. Não interessa, naquele ponto você tem preferência. Oi. Espera aí só um pouquinho. Então assim, não se compara os filhos. Todas as vezes que a gente compara os nossos filhos, nós estamos sendo mães tóxicas. Se a sua mãe ficou comparando você com a sua irmã, com o seu irmão, isso é um comportamento tóxico, tá? Mães que comparam um filho com o outro é um comportamento tóxico. Eu entendo que a mãe, ela tem aquela sensação de, eu vou comparar para ver se estimula. Eu vou comparar para ver se ele tenta ser melhor. Gente, comparação com o outro não é estímulo positivo. Estímulo positivo é elogio. Estímulo positivo é incentivo, não é comparação. A comparação, ela sempre é tóxica, tá? Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho a Sofia e eu tenho a Damásia. A Sofia é a Sofia, a Damásia é a Damásia. São crianças diferentes. Eu não posso comparar a Sofia com a Damásia e nem posso comparar a Damásia com a Sofia. E às vezes, conversando, não para elas, mas às vezes com os outros, eu tenho essa ideia, porque são 2 seres.
essa ideia dessas diferenças. Só que assim, quando eu uso a Sofia para modular o comportamento da Damásia, a Damásia para modular o comportamento da Sofia, eu tô sendo uma mãe tóxica. E esse tipo de comportamento de Rebeca gera que comportamentos? Filhos inimigos. Sabe aqueles irmãos que brigam? Aqueles irmãos que não se entendem? Aqueles irmãos que se odeiam? Você pensa, meu Deus, são irmãos e se detestam. Foi a mãe que ficou produzindo esse comportamento tóxico, comparando um filho com o outro. Se você for ver bem, se Jacó não vai procurar Esaú para retratar, para reconfigurar, para reconstruir, ressignificar esse comportamento, eles iam ser inimigos ad eterno. Então, mães que comparam seus filhos estão criando irmãos inimigos. Outra questão, mães que comparam seus filhos, usam de comparação um com o outro, também criam filhos com dificuldades de identidade. Tá certo? Porque a criança, ela não tem identidade. Então ela vai procurar a identidade que agrada ao cuidador. Quando a mãe, ela fica com esse negócio, sabe que você tem que ser igual fulano, às vezes não é nem irmão. Mas só para dizer, você tinha que ser igual fulano, ou seja, você tem que ser ele e não você, você começa a produzir na criança uma insegurança de identidade. Então, também é um comportamento tóxico. Mães que ficam comparando seus filhos com outros filhos, ou ficam comparando suas crianças com outras crianças, geram crises de identidade e geram inimigos entre irmãos. Peraí, gente, espera um pouquinho. Tem que botar água e açúcar, tá puro. Você é açúcar. Voltando aqui. Atalha. Atalha é uma mãe que a gente quase não ouve. É a mãe de Acasias e ela é filha de Jezabel, gente. Calcula. Toxicidade passa de geração em geração, tá? Se você percebeu aqui alguns desses sintomas lá na tua educação, gente, façam terapia, porque provavelmente você aprendeu esse comportamento com a sua mãe e vai reproduzir com o seu filho se você não se cuidar, tá? Se você não analisar esse comportamento. Jezabel era tóxica, Jezabel era mandona, Jezabel era maquiavélica, Jezabel era perversa e criou Atalha, que também era maquiavélica e perversa. O que ela fez? Ela usava Acasias, que era seu filho, ela tratava Acasias como um objeto. Acasias tinha que fazer aquilo que ela queria, as perversidades que ela queria, os deuses que ela queria adorar, a fé que ela queria ter, né? Então, assim, mães maquiavélicas, mães perversas, mães que aconselham mal, sabe? É aquela mãe que diz assim, não paga mesmo não, não faz mesmo não, vai lá e bate, pede a Sofia para fazer para você. Vai lá e bate mesmo, vai lá e arrebenta mesmo. Esse tipo de conselho que vem de uma mãe, mães que incentivam filhas a terem comportamentos, filhas e filhos a terem comportamentos interesseiros, abusivos, sabe? Aquela mãe que vê ali o seu filho brigando e defende a todo custo, ainda fala vai lá e faz pior. A gente conhece isso, a gente vê isso bastante em escola, então, muita coisa. Então, assim, essa mãe que encobre, gente, se seu filho roubou, faz ele devolver. Se seu filho bateu em alguém, faz ele pedir desculpa. Se seu filho errou, começa a ensinar seu filho a assumir as consequências daquilo que ele faz. Não encobre. Tem mãe que defende o filho, defende o filho tá certo, o filho tá errado. A mãe bota embaixo da asa e defende. Ainda incentiva comportamentos maquiavélicos. Ainda aconselha mal aconselhado. Gente, o que isso gera? Filhos dependentes.
dependentes emocionais, dependentes afetivos, tá certo? Por quê? Porque aquela mãe, ela não ensina maturidade para esse filho. Então, quando a mãe, ela não ensina maturidade, esse adulto, ele fica uma criança eterna, tá? Então, assim, mais conselheiras não é legal. Jezabel, controladora. A Atália era uma mãe extremamente controladora. Mães controladoras, muito controle. Quando eu terminar aqui, eu faço pra você, tá? Muito controle é tóxico, é abusivo. Então, assim, dê autonomia pro seu filho, tá? Se você fica controlando o seu filho, você não dá para ele pequenas opções, pequenas escolhas, pequenos trabalhos, pequenas responsabilidades, pequenas noções do que é certo, do que é errado e da responsabilidade que ele tem que assumir ante a vida, isso é uma mãe controladora. E uma mãe controladora também é uma mãe tóxica e gera filhos dependentes. Beleza? Quarta mãe, manipuladoras. Gente, mãe manipuladora. O que acontece? É muito parecido com mãe controladora. Só que a mãe manipuladora, a controladora, ela fala o que ela quer e ela impõe a vontade dela e fim. A manipuladora não. A manipuladora, Heródias, que era a mãe de Herodes, a Heródia, ela não gostava de João Batista, tá certo? E aí ela usou o filho como objeto, como manobra para poder atingir João Batista, porque ela mesma como mulher, ela não podia fazer isso. Filha, ela como mulher, ela não podia fazer isso. Então ela usa o poder do filho para poder fazer. E aí o que ela faz? Ai, meu filho, João Batista tá falando mal de você. Ela não tá preocupada com a reputação de Herodes, ela tá preocupada com a insatisfação dela com João Batista, porque João Batista deflagrava aquilo que ela fazia, né, contra Deus, né, aquela orgia que havia naquele palácio. E aí ela tem raiva dele, ela vai e manipula Herodes. Ah, ele tá falando mal de você, ele vai prejudicar o seu reino. Essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada. Cuidado, gente. Mãe que fica, ninguém presta, ninguém vale. Um amigo teu não presta, um namorado seu não presta, ninguém presta, ninguém, sabe? A gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é manipulação, tá certo? Sei não, hein? Esse menino não sei não. Tá, beleza. Primeiro, segundo, amigo, né? Ou amiga. Essa menina, não sei não. Nem conheceu a pessoa, gente. Isso é manipulação. Então, assim, cuidado, né? A gente, nós seres humanos, nós temos uma carga psíquica. A gente tem pessoas que a gente olha assim, não vai meio com a cara, não é? Mas não significa que a pessoa seja má. A gente precisa, e isso é minha percepção, não significa que seja a percepção da minha filha. E eu preciso respeitar isso. Então, assim, né? Outra questão também que acontece com as descendências de Heródias, né? Das manipuladoras. Elas, ao invés de dizer assim, que eu tô falando de mães, por isso eu tô falando elas, né? Deixar claro, ou pedir o que quer, ou falar o que sente, falar o que é importante, que isso é uma comunicação assertiva, não. Eu tô sofrendo tanto. Gente, isso é manipulação. Acho muito engraçado. Hoje eu vi uma situação, gente, que a mãe fez igual uma criança. A mãe chorou, sabe? Quando a filha falou assim, tá bom, mãe, eu vou fazer pra você. Ai, então vamos. Gente, isso não é dor, isso é manipulação. Então, assim, né?
Mães que não sabem dizer não. Mães que quando você fala não, faz biquinho. Mãe que dá tratamento de gelo. Isso tudo é manipulação, tá? É tóxico. E o que isso gera? Mães manipuladoras geram filhos inseguros. Você vê que Herodes, ele, em vez de pegar João Batista, né? O ódio de Herodes não era contra João Batista. Tanto não era que Herodes não matou João Batista de cara. Herodes só matou João Batista por manipulação de Herodes. Então, assim, mas o que ele faz? Ele prende João Batista porque tem medo. Porque como você é uma criança manipulável, você é uma pessoa muito sensível. Então, se você é uma pessoa muito sensível, você é uma pessoa muito insegura. Então, mães manipuladoras geram filhos inseguros. Quinta e última mãe. A mãe julgada por Salomão. Lembra daquela mãe que matou o filho, e aí pegou o filho da outra e levou para Salomão. Salomão resolveu dividir no meio e tal, para saber quem era a mãe de verdade? Então, essa mãe. Essa mãe, ela é invejosa. Ai, tem mãe que é invejosa? Tem. Gente, a mãe, ela honra o seu filho, né? Ela tem orgulho do seu filho. Ela tem prazer em falar bem do seu filho. Só que existem mães que ficam disputando para ver quem é o filho mais excepcional. Esse meio é um meio de inveja. Gente, pasmem, existem mães que invejam suas filhas e seus filhos. Existe. Tá? Então, assim, você percebeu que a sua mãe, né? Exemplo, pessoas muito críticas. Pessoas que criticam muitos outros, não criticam a si mesmo, porque tem o crítico, né? Que é um esquema. Ele é inseguro e ele se critica e ele critica todo mundo e ele junto. Agora, se você perceber um comportamento onde só os outros são criticados e essa mãe, porque eu tô falando de mãe, e essa mãe nunca vira o seu olhar de crítica para ela mesma, gente, isso é inveja. Inveja, né? Porque assim, vou dar um exemplo. Eu olho uma mãe, né, com um vestido lindo. Eu vou falar, eu não tenho dificuldade de elogiar as pessoas. Gente, desconfie de pessoas que não elogiam outras pessoas. Desconfie. A pessoa nunca fala bem de ninguém. Desconfia, tá? Então, assim, olha que vestido legal, né? Que vestido bacana, né? Agora a pessoa vê que a pessoa tá com um vestido legal e arruma um defeito no vestido. Sem inveja. Existe mãe invejosa? Existe. Ah? Inclusive, elas usam os seus próprios filhos para provocar inveja nos outros, né? No sentido de, como ela é invejosa, ela acha que falando muito bem dos filhos dela. Gente, quer ver? Espera aí que eu vou dar um exemplo prático disso. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, tá? Sou desorganizada, eu já sei disso. Então, a minha mãe tá lá numa roda de conversa, um exemplo. Aí alguém fala assim, nossa, minha filha é tão prendada, tão organizada. Aí a minha mãe, minha filha é extremamente organizada. Gente, não sou. Mas ela só tá querendo me usar para provocar inveja em outra mãe. E se ela tá fazendo isso é porque ela é uma pessoa invejosa. Ela inveja, né, a organização do filho da outra. E aí, o que ela faz como esquema? Ela quer provocar inveja na mãe que provocou inveja nela. Tá? Então, assim, mães invejosas existem. Mães que invejam os filhos dos outros, né? E aí acabam projetando essa inveja, fazendo com que a outra mãe sinta inveja. Porque, na verdade, a mãe do filho morto invejou a mãe do filho vivo e quis para si o filho vivo. É isso que acontece numa conversa com mães invejosas, né? Ela é capaz de mentir
para provocar inveja na outra pessoa, porque ela acha que a outra pessoa está provocando inveja dela, por falar bem do seu filho simplesmente, né? Pois bem, essa mãe julgada por Salomão tinha um outro comportamento tóxico, era egoísta, né? O egoísmo, você não ouvir, você não respeitar, você não levar em consideração a necessidade do seu filho. Tem situações aí de mães que são egoístas, que saem de casa, deixam os filhos sem provisão, que bota cílio, bota cabelo e os filhos comem mal. Que ela se coloca realmente no topo das necessidades e ela sempre coloca os filhos embaixo, sabe? A necessidade dos filhos sempre fica aquém da necessidade dela. Isso é uma mãe egoísta. Mães egoístas são mães tóxicas. Mães egoístas e mães invejosas geram filhos submissos. Sabe aquela pessoa que acha que tem que apanhar do mundo? Aquela pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não se aceita e que aceita sempre a humilhação, sempre aceita a culpa, ela aceita a humilhação, ou seja, é subjugação. Ou auto-sacrifício, é aquela pessoa que faz o bem e recompensa o egoísmo da mãe, fazendo o bem para a humanidade, negando os seus próprios existências, que é o domínio de olhar para terceiros, necessidades voltadas a terceiros. Então, crianças que têm mães invejosas e egoístas são crianças que vão virar adultos subjugados e que se auto-sacrificam em prol dos outros de uma forma exacerbada. Então, gente, vamos recapitular aqui rapidinho. Penina, uma mãe arrogante e provocadora, provoca humilhações, gera o quê? Filhos infrutíferos. Rebeca, mãe que compara filhos, que tem preferência de um filho para o outro, fica comparando um filho com o outro, um filho com o filho de outra pessoa, geram inimigos entre si e geram filhos com crises de identidade. Crianças que não se aceitam, crianças que têm baixíssima estima. Atalha, mãe de Jezabel. Jezabel era perversa, maquiavélica, Atalha também. E aí Atalha era mãe de Acasias e encobria os erros de Acasias, e isso gera filhos dependentes, não autônomos, com síndrome de Peter Pan, crianças eternas, irresponsáveis e por aí vai. Heródias, mãe de Herodes, uma mãe extremamente manipuladora que usava seu filho como objeto, como massa de manobra para alcançar os seus próprios desejos. O que isso gera? Gera filhos inseguros. Quinta e última, a mãe julgada por Salomão, aquela mãe que tem seu filho morto, né? Qual o problema dela? Ela era egoísta e era invejosa. E isso gera crianças, filhos auto-sacrificados. Prova disso, né? É que Salomão fala assim, vou sacrificar o filho. A mãe, que ela é egoísta e invejosa, ela não liga que seu filho seja sacrificado. É o auto-sacrifício. Então, mães que são invejosas e egoístas vão gerar filhos que se auto-sacrificam e que se subjugam. Beleza? Pois bem, ficou baixo? Uma pena. Gente, então é isso. Vou passar por aqui, vou acabar por aqui, porque o áudio não tá legal. Depois eu refaço esse vídeo, tá? Com a tecnologia adequada. Esse microfone está descarregando. Mas é isso, gente. O que fazer quando você percebe que você tem uma mãe Penina, uma mãe Rebeca, ou uma mãe Atalha, ou uma mãe Herodes, ou uma mãe invejosa e egoísta? Tá bom? A paz!